Preste muita atenção no que eu vou falar. Esse assunto, que a administração financeira, é contabilidade. Alguém aqui já estudou contabilidade na vida? Coloca aqui no chat se alguém já estudou contabilidade para eu saber. Quando você entra nesse assunto de contabilidade, que foge totalmente de administração, né? Ele vai ser uma coisa assim, que diacho é isso? Que conceitos são esses? Mas entenda, tudo que a gente vê a primeira vez na vida, e principalmente que é uma coisa técnica, a gente tende a repudiar. E automaticamente nosso cérebro já coloca a dificuldade. Por quê? O que nós temos que levar em consideração para acertar essas questões na prova? É entender o que pode ser cobrado na prova. Eu não quero que aqui ninguém saia falando, cara, sei tudo de fluxo de caixa. Eu já sei fazer um balanço patrimonial da empresa. Não, não é isso. Eu quero que você acerte as questões que vão cair na prova. E olha, pelo que eu estou observando, essas questões vão ser o diferencial. Porque a maioria está olhando para esse conteúdo e está falando assim: Deus o livre, eu não quero nem ver isso, eu não quero nem ver. Vou estudar os outros conteúdos e torcer para não cair na prova. Eu, particularmente, se eles colocarem esse assunto que foge da parte de administração, vai ter questões na prova. Uma ou duas questões das 20, né? Lembrando, 20 questões para uma enxurrada de conteúdo. Mas essa de administração financeira provavelmente vai cair uma ou duas questões. E aí a gente tem que saber do que vai ser essas questões referente a esses três assuntos de administração financeira: fluxo de caixa, a DRE, né, demonstração de resultado do exercício, e o balanço patrimonial. Então, essa aula vai ser para que vocês acerte as questões. Não é para que você aprenda um fluxo de caixa, mas você tem que entender o básico para acertar questões. E falando em questões, a Cátia até colocou aqui: o meu pior desafio está sendo a subjetividade das questões da banca. Professor, que banca horrível na formulação das questões. Gente, o Instituto AOCP, infelizmente, as questões, principalmente de administração, além de ser muito subjetivas, elas trazem uma má elaboração, tá? Mas preste atenção no seguinte: das 20 questões, gente, pode ter certeza, das 20 questões, 15 vão vir com clareza. Essas 5 que vão trazer mais dificuldade, quando eu falo dificuldade, nem é de nível de difícil, que vão trazer ali uns elementos complicados para fim de interpretar o enunciado da questão, tá? Então isso vai ser para todo mundo, não vai ser só para você. Isso vai ser para todo mundo. Isso vai ser para todo mundo. Então, fique tranquilo. Para mim é fácil falar que vai ficar tranquilo, mas fique tranquilo porque se você que está se empenhando, está estudando, está com dificuldade na interpretação, isso é geral. Eu tenho dificuldade nas interpretações de algumas questões. E, principalmente, a gente não tem um quantitativo bom de questões. Nós não podemos pegar questões muito antigas. Nós temos que pegar questões mais atuais. Chegaram até a me questionar, vários alunos perguntam: professor, aqui só tem questões do Instituto AOCP? Não. No nosso curso, nos desafios, eu dou prioridade para as questões da OCP mais atualizadas. E por que atualizadas? Deixa eu explicar para vocês. A banca, ela tem várias pessoas que elaboram as questões. Essas pessoas que elaboram as questões, elas não sabem para qual concurso estão elaborando. Elas elaboram questões e ficam lá no banco de dados. Aleatoriamente, essas questões são selecionadas para determinado concurso. Só que essas pessoas que fazem essas questões, elas são renovadas de tempo em tempo. E aí muda-se o jeito de montar a questão, o jeito de colocar o enunciado. E por isso não adianta a gente pegar questões muito antigas. E aí vale mais a pena eu pegar questões de bancas similares ao Instituto OCP do que ficar pegando questões antigas do Instituto OCP. Tá? Então, vamos colocar assim: de todas, nós temos mais de 250 questões no curso. Dessas 250 questões, acredito que em torno de 70% é do Instituto AOCP. O resto são de bancas similares, tá? Alguns conteúdos como este de administração financeira, as questões que estão dentro dos nossos desafios, mais de 90% não são do Instituto AOCP. Por quê? Porque o diacho do Instituto AOCP não tem questões de administração financeira. Não tem questões de fluxo de caixa, de demonstração, de balanço. E aí, ferra. Pegou a gente de jeito. Só que diante disso, eu fui estudar as bancas similares que apresentam esse tipo de questões. E aí, vocês têm que tomar cuidado com alguns pontos. E eu vou citar aqui para vocês. Eu sei que vocês não vão pegar só as questões que estão dentro do nosso curso. Vocês também acessam lá o que? Concurso ou outros bancos de questões. Mas tome muito cuidado. Por quê? Vocês vão observar que essas questões envolvem o quê? O quê? Coloquem no chat. O que que essas questões de administração financeira envolvem? Que muitos entraram em contato comigo desesperados por causa disso. Envolve cálculo. Envolve cálculo. E aí, pronto, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Até colocar aqui, ó. A teoria eu até entendi, a Cristiane. O problema foi interpretar os cálculos. E a gente vai fazer questões de cálculo hoje aqui, tá? Isso mesmo, professor, eu não consegui questões dela para responder essa matéria. Não tem. E aí o que acontece? Os cálculos assustam. A gente fica assim: meu Deus do céu, que acha isso? O que que eu vou fazer com isso? Só que aí tem a seguinte questão.
quando a gente vai filtrar esse tipo de questões, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a maioria dessas questões são de nível superior. E para a área de contabilidade. E aí, claro, gente, vai exigir um outro nível. Vai exigir um outro nível. Só que as questões de nível médio, também a gente tem que ter cuidado. Porque às vezes é nível médio para assistente administrativo em contabilidade, para técnico de contabilidade. Quando esses assuntos, essas questões são específicas para esse tipo de cargo, que exige um nível de contabilidade, essas questões vão ser mais aprofundadas. Então, essas questões vão sim exigir cálculo, vão exigir um nível de aprofundamento maior. Só que aí, eu estudei muitas questões. E eu verifiquei o seguinte, não, as questões para assistente administrativo, a maioria são pautadas nisso. E quando eu falo a maioria, mais de 98% são pautadas nisso que a gente vai ver hoje aqui e que já está nos desafios. Mas aqui, ao vivo, eu quero pontuar com vocês de uma forma, de uma didática diferente, para ver se a gente consegue assimilar melhor esse conteúdo. Porque, como eu falei, eu hoje tenho convicção que as questões de administração financeira vão ser diferenciais, porque muitos estão com dificuldade e estão esquecendo isso. E por isso que hoje eu quero apresentar para vocês aqui o que pode cair e, principalmente, quando olhar o cálculo, não se assustar, porque vocês vão observar, gente, o cálculo em si não tem dificuldade. O cálculo é somar e diminuir. O que acontece é, como vocês colocaram aí, é a interpretação. É a interpretação, tá? Ó, professor, se o material é suficiente ou precisamos acrescentar vendo outros materiais, tipo, tem o GRAM, mas que eles têm um direcionamento mais específico. Gente, preste atenção. O material que eu coloquei é o suficiente. Eu estou garantindo isso para vocês. Por quê? Vocês lá vão pegar... Quem aqui mais tem curso fora? Porque é normal. Quem é concurseiro, na minha época era assim, eu saía comprando tudo. Comprava GRAM, Estratégia, Alphacom, vai tudo, né? O que acontece é o seguinte. Se tu pegar o conteúdo do GRAM, é gigantesco. É gigantesco. Teve um aluno que entrou em contato comigo que tem a assinatura do GRAM, e só para esse curso, parece só conhecimento específico, são não sei quantas apostilas, cada apostila com mais de 100 páginas, né? Não tem condições de estudar para o GRAM. Só que o que acontece é o seguinte, gente. Para vocês que não têm conhecimento disso, alguns aqui já têm, esses cursos grandes, Gran Concurso, Estratégia, Alphacom, não estou dizendo se é bom ou ruim, tá, gente? Eu estou dizendo como funciona, tá? Funciona da seguinte maneira. Eu vou fazer um material em PDF. Então, o material em PDF que eu vou fazer a respeito da disciplina de balanço patrimonial, eu vou fazer um material completo. Eu vou fazer um material para ser abordado em qualquer concurso que use balanço patrimonial, até concurso de nível de auditor. Então, o material que eles colocam para vocês, a maioria das vezes é um material super extenso e completo. Completo. Ele não é específico e objetivo para aquele concurso que você quer realizar. E aí, por isso que eles são muito grandes e vão trazer muita coisa que não tem condições de ser cobrado. Tá? Então, por isso que aqui, eu, antes de montar o nosso material, eu fui estudar as questões. Ah, professor, pode cair alguma coisa que não está material? Pode. Eu não vou falar assim, ai, não. Não, pode. Porque a banca, às vezes, ela puxa coisa de Marte. Ela puxa coisa de outro universo. Só que a probabilidade disso acontecer é mínima. É mínima. Eu falo isso devido ao estudo de questões. Claro que não da Instituto OCP, porque Instituto OCP, infelizmente, não temos questões a respeito disso. Tá certo? Então, tome muito cuidado de fazer questões a respeito dessa disciplina. Tenta filtrar nível médio, assistente administrativo. Não se assusta com cálculo, porque, na verdade, é entender conceito. A administração, gente, principalmente para o Instituto OCP, tem questões que vocês vão verificar, tem questões que vocês vão verificar que pede exatamente o que a gente estudou, são as questões mais objetivas possíveis. Exemplo, qual o planejamento que tem um direcionamento mais específico, focado a curto prazo? Aí vai aparecer lá, planejamento estratégico, tático, operacional, planejamento, e vai colocar outro tipo de planejamento. Questão objetiva. Mas muitas são questões subjetivas. E a subjetiva, por isso eu falo, é a importância de entender o contexto de administração. Entender o contexto da parte de arquivologia, da parte de administração de materiais, da parte de processo, é entender o contexto, que vai te ajudar muito a responder essas questões que têm suas dificuldades. E lembre-se, a dificuldade para quem estudou é geral, tá? Vamos lá, começando a treta, deixa eu compartilhar minha tela para a gente começar a rabiscar. Compartilhando tela pelo nosso fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Eu quero que vocês agora me acompanhem aqui, ó, me acompanhem aqui na minha voz. Contabilidade, ela tem a ver com a parte econômica e financeira da empresa. Então, entenda o seguinte, eu tenho uma empresa. Isso aqui é a minha empresa. Eu tenho uma empresa. O que que uma empresa... Vamos lá, vamos começar a raciocinar. Vocês vão me falar aqui no chat. Eu quero a participação de vocês ativa aqui no chat.
Qual o principal objetivo de uma empresa? O principal objetivo, tem vários objetivos, mas o principal de uma empresa, qual o objetivo? Uma pessoa cria uma empresa com qual intenção? Lucro. É exatamente isso. Essa empresa aqui, ela tem que ter lucro. Isso é o ponto principal da empresa. Depois vem a parte social, a parte de transformar vidas por meio do produto ou serviço que ela oferece. Mas, quando eu monto uma empresa, eu quero lucro. E lucro é o quê? É minhas receitas serem maior que as despesas. Essa é a chave para eu ter lucro. E quando eu falo receita, em regra, é eu vender mais. Eu vender mais. Quanto mais eu vender e menos despesa eu tiver, eu vou ter lucro. Esse é o principal objetivo da empresa. Então, uma empresa, ela tem que fazer o quê? Ela tem que vender. Quando vende, o que que acontece? Esse cara aqui está dando dinheiro para ele. Esse dinheiro a gente chama de receitas. Receita nada mais é que o dinheiro que entra dentro da empresa. Eu tenho um produto e vendo. Receita. Uma loja de roupa, está vendendo roupa, vendeu uma camisa, vendeu um shopping. Receita. Está entrando dinheiro. Só que para vender esse produto, ela tem que ter despesa. Ela tem que ter despesa. Por quê? Se é uma empresa de roupa, ela tem que comprar. Aqui, a despesa é a compra. Então, ela tem que comprar a blusa, ela tem que comprar o short, ela tem que comprar a meia e assim por diante. Ela vai comprar, isso vai entrar aqui e ela vai vender. E como que a empresa tem o lucro? Ela compra uma blusa por R$ 20, lá em Santa Cruz do Capibaribe. Alguém já foi lá em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco? Lá vende roupa baratíssima. A maioria do pessoal que vende roupa em Aracaju, compra roupa lá, né? Então, compra por R$ 30. Ela teve essa despesa para depois ela vender por 50. Ela vendeu. E quando ela vendeu, o que aconteceu aqui? Ela tem R$ 30 de diferença, né? Isso é a despesa, isso é a vender. E vender aqui é a receita. Ela teve de receita, entrou na empresa R$ 50. E ela teve uma despesa de R$ 20. Sobraram R$ 30. Isso aqui, em regra, tá? Só para vocês começarem a entender, é o que a gente chama de receita líquida. A receita que entrou foi 50, mas eu sei que para vender esses 50 eu gastei 20. É esses cálculos que a gente vai ter que começar a entender para compreender fluxo de caixa, demonstração de resultado do exercício e balanço patrimonial, tá? Então, entenda essa sistemática que vai ficar mais fácil. Existe uma empresa, ela tem que vender, tudo que ela vende é uma receita para ela, só que para ela vender, ela precisa fazer despesa, ela precisa comprar insumos. Caso ela fabrique a blusa, ela vai comprar linha, ela vai comprar o equipamento, uma máquina de costura para fazer a blusa. E aí, diante disso, vai virar um produto que vai gerar uma receita. Toda despesa que uma empresa tem é buscando uma receita. Se uma empresa compra um computador, é porque aquele computador é necessário para a operação da empresa para gerar uma receita. Se ela compra uma máquina, aquela máquina é necessária para a empresa para gerar uma receita. Então, as despesas da empresa não é à toa. Eu pago um funcionário porque eu quero que aquele funcionário ajude a minha empresa a gerar receita. Porque eu vendendo, e quanto mais eu vender, maior vai ser meu lucro. Esse é a sistemática que vocês têm que entender. Só que aí, diante disso tudo, o governo entra. E o governo entra e fala bem assim, ó, preste atenção aqui, você, que para eu fiscalizar você, se você está realizando operações, você tem que me pagar. Então, dentro dessa venda aqui, ó, dessa venda que está acontecendo aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, dentro dessa venda que está acontecendo aqui, o governo ele entra ali com o imposto dele, porque para você vender dentro do Brasil tem que ter imposto. Então o governo entra. Só que para o governo controlar melhor isso, ele obriga a empresa a enviar relatórios. E esses relatórios são os relatórios contábeis. Quando a gente fala de fluxo de caixa, de demonstração de resultado de exercício e balanço patrimonial, nada mais são que relatórios dessa operação toda da empresa. Dessa operação de compra, vende, e pede empréstimo, e paga empréstimo, e revende, venda cancelada. Tudo isso, o governo quer saber como é que estão as coisas. Eu tenho que entender como é que está funcionando isso. Se a empresa está registrando nota fiscal em tudo, porque toda venda tem que ter nota fiscal. Como é que está funcionando essa treta aí? Eu quero saber. E diante disso, saem esses relatórios. E aí você tem 3 relatórios na sua prova. Fluxo de caixa,
DRE, demonstração do resultado do exercício, e balanço patrimonial. Preste atenção agora. Fluxo de caixa. Tá aqui, ó. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa, gente, ele é uma foto. Ele é a carteira. Para você entender melhor. Como assim? Eu quero saber quanto tem de dinheiro a empresa neste momento para arcar com as suas obrigações, que são suas despesas. Eu estou com a minha carteira. Tá, ok, não tenho minha carteira aqui, mas vamos lá. Eu vou sair agora com a minha família e a gente pretende ir num restaurante. É eu pegar e consultar agora na minha conta bancária quanto eu tenho. Quanto que eu tenho lá na minha conta? Qual é o meu saldo em conta? Isso é fluxo de caixa. É a empresa saber quanto que ela tem no curto prazo de dinheiro. Isso pode ser feito diariamente, semanalmente, mensalmente, tá? Anualmente já não é tão favorável porque eu quero, né, um espaço curto de tempo. Então, o fluxo de caixa é a hora que a empresa olha a carteira e vê, eu tenho dinheiro para pagar as contas que vão vencer essa semana? Eu tenho dinheiro para pagar as contas que vão vencer daqui a 3 dias? Esse é o fluxo de caixa. Imagine um mercado. Um supermercado, quando a gente vai, você passa lá no caixa, você vê lá a mulher pegando dinheiro, né, devolvendo dinheiro, hoje em débito. Tudo aquilo ali, todo dia, um cliente vai, paga, ela coloca no caixa, mas o outro cliente já tem que receber troco, aí ela já dá troco e vai se movimentando. O fluxo, aquele caixa vai entrando e vai saindo dinheiro, vai entrando e vai saindo dinheiro. Eu fiz uma venda, entrou dinheiro. Eu tive que pagar um funcionário, saiu dinheiro. Eu fiz mais uma venda, entrou dinheiro. Eu tive que pagar um fornecedor para comprar mais insumos, saiu dinheiro. Esse fluxo de entrada e de saída é o que a gente vai ver nessa primeira ferramenta, nesse primeiro relatório, que é o fluxo de caixa. Até aqui, ok. Respire e coloque no chat, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês me acompanhem. Eu só estou dando a introdução para vocês começarem a assimilar do que a gente vai falar. E o fluxo de caixa, ele fala disso. Entra e sai dinheiro. Entra e sai dinheiro. Entra e sai dinheiro. Dentro de uma empresa. E isso é fluxo de caixa. Né? A Mariana colocou até aqui tranquilo. Eu estou falando, hoje é relaxamento. Hoje é para relaxar. Aí o que acontece? Fluxo de caixa, ele tem esse objetivo. E por que que então depois eles falam bem assim, vamos lá agora criar um outro relatório. Vamos falar, sabe do que agora? Vamos falar de... Eu vou tratar como DRE para vocês ficarem íntimos, né? A DRE, que é o nosso resultado do exercício. O que que a DRE faz? Ela quer verificar lucro ou prejuízo. A DRE, ela já não quer saber só o dinheiro que eu tenho no momento para pagar as contas de 3 dias, de uma semana ou de um mês. Não. Ela quer saber, diante de todo esse fluxo de entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída, eu quero saber, em determinado tempo. Dentro da contabilidade, exercício é tempo, tá? Então, quando eu falo demonstração do resultado do exercício, é demonstração do resultado de um certo tempo. Então, eu posso falar bem assim, eu quero saber no trimestre, outubro, novembro, dezembro, a gente está tendo lucro ou prejuízo? Eu quero saber durante o ano de 2023, a gente está tendo lucro ou prejuízo? Aí eu chamo o DRE, demonstração do resultado do exercício. Então, são 2 relatórios obrigatórios que toda empresa tem que ter, né? Dependendo do tamanho da empresa, claro. Que um é saber se eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas a curto prazo. E o outro é saber que toda essa entrada e saída que está acontecendo, isso está me gerando lucro ou prejuízo? Demonstração do resultado do exercício. Eu estou tendo lucro ou prejuízo com toda essa bagaça que está acontecendo aí. E o balanço patrimonial, professor? E o balanço patrimonial? Que nós vamos tratar como BP. Ele já vai fazer mais. Ele vai fazer além. Porque ele vai trazer todos os bens, direitos e obrigações da empresa, tá bom? Então, aqui, ó. Quando eu falo de balanço patrimonial, ele já está me apresentando aqui todos a estrutura financeira da empresa. Quando eu falo estrutura financeira, é tudo que a empresa tem de bens, direitos e obrigações. E vocês vão ver que isso aqui, como já quem já estudou, viu que se divide em passivo, ativo, e a gente vai entender toda essa treta, tá? Então, o balanço patrimonial, ele vai trazer tudo, ele vai trazer. Eu não quero saber só do lucro ou do prejuízo. Eu não quero saber só quanto que eu tenho em caixa para pagar as minhas despesas que vão ocorrer semanalmente ou mensalmente. Eu quero entender a minha empresa mais completa. Eu quero saber
o que que minha empresa tem de bens, eu quero entender quais são as obrigações das minhas empresas, as despesas que elas estão tendo, eu quero saber quais são os direitos da minha empresa, porque direito no sentido seguinte, gente, as compras parceladas, a empresa ela também recebe de forma parcelada. Então, às vezes, você comprou parcelado e a empresa ela vai receber. Abril vai receber. Tu fez uma compra de R$ 100 parcelado em 10 vezes. Às vezes a empresa vai receber R$ 10 no mês, R$ 10 no outro mês. E isso são direitos. Ela não recebeu ainda, mas sabe que tem o direito de receber. Então, isso são direitos, tá? Então, agora só aqui, nada de coisa de prova ainda. É só para a gente entrar no conteúdo e vocês compreenderem. Fluxo é essa rapidez de entrada e saída. Demonstração do resultado do exercício é o lucro ou prejuízo em determinado período de tempo. Balanço patrimonial é a estrutura financeira da empresa, dos seus bens, das suas obrigações e dos seus direitos, tá? Vamos agora adentrar em cada um deles e fazer algumas questões. Primeiro, deixa eu apagar aqui essa parte aqui da bagunça. Não, deixa eu melhor. Vamos mudar o slide. Vamos entender o que vai ser mais importante a respeito do fluxo de caixa para vocês. Ó, quando se fala de fluxo de caixa, de fluxo de caixa, você tem que entender o seguinte, tá? Primeiro, eu falo de fluxo de caixa, eu estou falando de um controle. Um controle de entrada e de saída. De entrada e saída de dinheiro. Fluxo de caixa é esse fluxo de entrar dinheiro e sair dinheiro, entrar dinheiro e sair dinheiro, em toda a operação que a empresa faz. Qual é o objetivo dele? O objetivo é determinar quanto dinheiro a empresa tem disponível. É eu determinar quanto de dinheiro a empresa tem disponível. Agora imagine o seguinte. Então eu sei já que quando eu falo de fluxo de caixa, a única coisa que vão me cobrar em prova é saber entrada e saída. Só que aí ele divide o fluxo de caixa em três tipos. E isso já pode ser uma questão da sua prova. Tu tem que saber que o fluxo de caixa, para melhor organizar, eu divido ele em três tipos. Eu divido ele no primeiro tipo aqui, ó, no operacional. Eu divido ele fluxo de caixa de investimento. E o terceiro, que é o fluxo de caixa financeiro. O que você tem que entender agora? Quantos tipos de fluxo de caixas existem? Três: operacional, de investimento e financeiro. Aqui, a questão pode aprofundar um pouquinho e te cobrar o conhecimento do seguinte. Beleza, mas o que significa o fluxo operacional, o fluxo de investimento e o fluxo financeiro? É só você entender que uma empresa, para funcionar, ela faz várias coisas. Ela faz várias atividades, tarefas e operações. Quando eu falo em relação a dinheiro, tá? Quando eu falo de fluxo operacional, são entradas e saídas. Entradas e saídas relacionadas com a atividade operacional da empresa. A entrada e saída das atividades operacionais, ou seja, principais. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Vem comigo. Me acompanhe agora e participe no chat. Se eu falar do seguinte, de uma empresa focada em preparar pessoas para aprovação em concurso público. Pode ser o Gran Concurso, o Estratégia, o Portal Concurso, que é aqui de Aracaju, onde eu trabalho. E essas empresas, elas têm a função de preparar pessoas para concursos públicos. Me diz uma coisa, qual é a atividade principal dela? Quando eu falo atividade principal, qual é o produto que ela vende? Qual a atividade principal? Qual o produto que ela vende? Me diga. Qual o produto que ela vende? Curso. Exatamente, Mariana. Ela vende curso. Então, tudo que tiver relacionado com a venda de curso vai entrar aqui no fluxo operacional. Vai entrar aqui no fluxo operacional. Vender um curso, ela vai ter a entrada. Então, aqui, ó,
venda, produto ou serviço. Tem empresas de cursinhos preparatórios para concurso que vende só a apostila. Ela vai chegar aqui, tá? Aí tá aqui, ó. Ela pega a apostila, tá aqui. Vai entregar para você, vendeu. É uma atividade operacional dela, porque essa apostila vai ajudar você, tá? Só fazendo o adendo aqui, ó. Para quem gosta de ler, lê esse livro aqui, ó. Essencialismo, muito bom, tá? Tô terminando de ler ele. Fala da gente dar a importância para as coisas mais essenciais e tentar eliminar as coisas menos essenciais das nossas vidas, tá? Até aqui, só dando um aspas aí, tá bom? Então, aqui, vendi a apostila, entrada. Vendi um curso online, entrada. Tá entrando dinheiro, tá entrando receita. Só que aqui, ó, a venda do curso. Eu posso colocar aqui, quem comprou parcelado, vocês vão ver muito isso, gente. Recebimento de clientes. Recebimento de clientes. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma compra. O cliente comprou um curso parcelado, então eu vou receber a primeira parcela, no outro mês eu vou receber outra parcela. É uma entrada de fluxo operacional. E a saída vai ser o quê, então? Poxa, fornecedores. Para eu fabricar essa apostila, eu preciso do fornecedor que vai me dar o papel, eu preciso do fornecedor que vai imprimir para eu mandar para essa pessoa fisicamente. Então, isso são os fornecedores. É tudo aquilo que eu compro para fins de vender o meu produto principal. Fornecedores. Outra aqui, os impostos sobre a venda. Toda venda tem um imposto. Eu tenho aqui o salário. Se eu estou vendendo um curso, eu tenho que pagar os professores. Pagar os professores não está envolvido com a operação da minha empresa. Para eu ter um curso online, onde eu falo que vai ter videoaula, eu preciso ter professor. Então, o pagamento do professor é uma despesa operacional. E se é uma despesa, é uma saída. Está saindo dinheiro da minha empresa para pagar o professor. Então, tudo que é operacional tem a ver com a atividade principal da empresa. Tem a ver com a atividade principal. 80% do fluxo de caixa está aqui. Tem empresas que só têm fluxo de caixa operacional. Só que as empresas vão crescendo. E a partir do momento que elas crescem, elas começam a ter outros tipos de fluxo de caixa, como o fluxo de caixa de investimento. E lembre-se, eu não estou falando de fluxo de caixa. Então, tem entrada e saída. Tem entrada e saída. Se eu estou falando de fluxo de caixa, tem entrada e tem saída. Só que quando eu falo de investimento, eu estou falando de tudo que está relacionado aos ativos da empresa. Que diacho é ativo? Ativo é todo bem que é utilizado para gerar receita para a empresa. Eu estou usando o notebook aqui. É um ativo meu. Uma empresa de concurso público, ela vai ter uma sala, ela vai ter uma lousa digital, ela vai ter uma câmera, ela vai ter computador, ela vai ter cadeira. São ativos. Então, esses ativos, eles podem fazer parte do fluxo, só que do fluxo de investimento. Investimento é tudo aquilo que eu compro sabendo que vai me trazer mais dinheiro, mais receita. Então, eu não compro uma lousa digital só porque eu acho ela bonita. Eu compro porque vai trazer mais qualidade para o meu curso e trazendo mais qualidade, vai trazer mais alunos, vai trazer mais compras. E aí eu vou crescendo. Então, quando eu falo de compra de veículo, quando eu falo de compra de uma propriedade, eu preciso agora de 3 caminhões para fazer entrega. Eu vou lá e compro 3 caminhões. É fluxo de caixa, só que de investimento. Porque ele está comprando um ativo. Ativo, tudo que vai trazer receita para a empresa. Não está totalmente, diretamente ligada ao fluxo ali operacional, mas eu sei que eu comprando isso vai me trazer mais receita. Então, aqui, ó, só para vocês entenderem. Ativos, bens utilizados para gerar receitas. Nesse caso aqui, eu estou colocando os mais comuns. Tu vai ter aqui, ó, venda de ativos. Exemplo, vendeu um computador, vendeu um veículo. Quando eu vendo, não entra dinheiro, meu computador está muito ultrapassado, mas está ultrapassado para minha empresa, para outra pessoa pode não estar, então eu vou vender ele. Vendi, entrou dinheiro. Essa venda de um computador, no fluxo de caixa, ele é do fluxo de investimento. Eu vendi um ativo. E quando que é saída? Quando eu compro. Compra de ativo. Compra de um computador, de um terreno, de um veículo.
A maioria das questões que fala de fluxo de investimento traz a palavra ativos. Presta atenção nisso, ele vai trazer a palavra ativos. E quando eu falo de financeiro, em regra, gente, não é só isso, tá? Mas eu estou focado aqui no que tem aparecido em prova. É quando eu falo de empréstimos, né? E aí, ó, eu tenho entrada e saída. Entrada é quando eu peço empréstimo. Pedi empréstimo. Estou aqui e vou falar, quero pegar 10 mil reais no banco. Eu vou lá, peguei 10 mil reais no banco. Não entrou dinheiro? Não entrou 10 mil reais? Ah, mas não é seu, mas entrou. Tá no meu caixa, 10 mil reais. Claro que depois vai ter a saída, que é o pagamento do empréstimo. Falou empréstimo, fluxo de caixa financeiro. Falou de ativos de investimento e, em regra, a maioria das contas vai ser operacional. Fluxo de caixa, gente, pelo incrível que pareça, é isso. Vamos lá, vou respirar bem enquanto eu bebo uma água aqui. Entenderam? Se entendeu, coloque OK no chat. Se tiver dúvida, digite sua dúvida. Em 1, 2, 3. Opa, Gabriel colocou OK. Eu sei que tem gente ainda aí balanceada. Nós vamos resolver questões agora. Vamos lá. Tenha fé. Coloque OK. Tenha fé. Deixa eu pegar aqui. Questão. Aqui. Pronto, ó. Vamos lá. Vamos ler a questão e entender. Essa questão bem longa. Ó. Quando a questão está assim, a gente já fica, meu Deus do céu. Professor, pode repetir essa parte financeira, por favor? Posso sim. Financeiro, a parte financeira. Mariana, só grava isso. A parte financeira tem a ver com empréstimo. Uma empresa, às vezes, ela está precisando de dinheiro para se manter. Exemplo, pode chegar e eu falar, cara, esse mês eu tenho uma despesa de 20 mil reais e eu só tenho 15 mil no meu caixa. Nós estamos errando. Não tem que pegar um empréstimo para se manter, para pagar as dívidas. Então eu vou lá e pego um empréstimo. Eu vou pedir emprestado 10 mil. 5 mil para complementar minhas despesas e 5 mil para deixar no meu caixa para as outras despesas que surgir. Quando eu pego esse empréstimo de 10 mil, não vai ser uma entrada, lembra? Fluxo é entrada e saída. Eu peguei 10 mil do banco, vai cair 10 mil na minha conta. Então, por ter sido por empréstimo, esses 10 mil que entram, eles vêm entrando no meu caixa, mais pelo fluxo de financeiro. Já esse empréstimo que chegou, uma hora eu vou ter que pagar ele. Nem que seja parcelado. Ah, eu parcelei esses 10 mil em parcelas de R$ 1.000. Na hora que eu pagar o empréstimo de 1.000, está saindo do meu caixa R$ 1.000 para pagar o empréstimo, e isso é um fluxo de caixa de saída, só que de fluxo de financeiro. Eu falo de financeiro, é fluxo financeiro. Tá? É isso, é tão simples que às vezes a gente fica na confusão porque é simples demais. Financeiro tem a ver com empréstimo, ok? Vamos fazer a questão para tentar esclarecer mais ainda, tá? A gente olha uma questão dessa na prova, a maioria já vai desistir quando vê. E é uma questão simples. A previsão do fluxo de caixa é uma importante ferramenta para se avaliar a capacidade de uma empresa e sua eventual necessidade de recursos futuros. Para sua elaboração, é preciso avaliar todas as entradas e saídas. O fluxo de caixa é isso aqui, que estão previstas no futuro. Uma empresa deseja levantar sua necessidade de caixa futuro. Chegou às seguintes informações. A previsão de pagamento de boleto aos fornecedores de 40 mil em junho, 30 mil em julho e 20 mil em agosto. Ele está falando 3 meses. Ó. Gente, vamos lá. Essa conta aqui, previsão de pagamento de boleto a fornecedores, com vocês agora. É uma entrada ou uma saída? Eu vou até fechar meu olho antes de ver o chat. Previsão de pagamento de boleto aos fornecedores. É uma entrada ou uma saída? O Gabriel colocou, a Daniele colocou. Pagamento. Pagamento é saída. E ele já está falando, ó. No mês 6 vai sair 40 mil, no mês 7 vai sair 30 mil e no mês 8 vai sair 20 mil. Continuando. A expectativa de recebimento das parcelas de vendas realizadas. Ó, ele realizou vendas e vai receber parcela. 80 mil no mês 6, 95 mil em julho e 62 mil em agosto. Isso aqui é entrada ou saída? Recebimento de parcelas de vendas. É entrada ou saída? Vamos lá, gente. Participa. Pelo amor de Deus, vocês estão vivos, pô. Participa. Entrada. Agora a pergunta que não quer calar. Pagamentos de fornecedores. Ela é fluxo operacional, de investimento ou de financiamento? Pagamento de fornecedores é fluxo operacional, de investimento ou de financiamento? Operacional. Eu não tenho só o Gabriel, a Cátia e o Genilson nessa sala, pelo amor de Deus. Tá? Operacional. Recebimento de parcela de vendas é operacional, de investimento ou de financiamento?
Recebimento das parcelas de venda, também operacional. Adicional, a empresa apresenta despesas fixas mensais, despesa de água, de luz, de internet. Isso são despesas fixas, despesas que eu vou pagar todo mês. Todo mês eu gasto luz, todo mês eu gasto água. Então, ele tem despesas fixas de 12 mil mensais. E custos fixos adicionais de R$ 2.500. Então, todos os meses, ó, mensal, eu tenho o custo fixo também, custos que sempre vão aparecer para que eu venda alguma coisa. Exemplo, ele pode investir em marketing todo mês R$ 2.500 para divulgar seus produtos. É um custo fixo, tá? Considerando essas informações, assinale V ou falso. Então, primeira coisa, a gente tem que montar. Na hora da sua prova, tu vai pegar isso aqui, ó. Deixa eu vou tirar uma foto aqui, porque eu vou passar para outro slide, vai ficar só para montar junto com vocês. A gente olha assim e fala, meu Deus do céu, eu tô frito, meu Deus do céu. Eu não sei nem para onde vai isso, professor, eu já não quero mais responder essa questão, vou embora. E vocês vão ver como é simples responder ela. Deixa eu pegar aqui, pronto. Ó, eu vou por outro slide só para mostrar para vocês o seguinte. Aqui, ele falou para mim, eu só vou traduzir o que estava ali na questão, tá? Eles falaram o seguinte, ó. Despesas e receita. Aqui, mês 6, mês 7, receita e despesa. Mês 8, receita e despesa. Qual é a receita do mês 6? Receita do mês 6, ó. Eu só estou pegando a questão. 40 mil. Receita do mês 7. Ah, não, desculpa, errei aqui. Não é 40 mil, não. Estou pegando despesa. Preste atenção na prova. Aqui, ó. Vamos lá, bem com calma. Ó, a expectativa de receber de parcelas de venda é de 80 mil. Em julho, 95 mil. E em agosto, 62 mil. Aí ele vem as despesas. As despesas com fornecedores. Vou colocar em vermelhinho. Ó. Fornecedores. Fornecedores. Aqui é 40 mil. Fornecedores. Aqui vai ser 30 mil. E fornecedores. Aqui é 20 mil. Fora isso, ele tem despesas fixas e custos fixos. As despesas sempre vão ser 12.800 e os custos sempre vão ser 2.500. Aqui, despesas fixas, 12.800 e os custos fixos de 2.500. Despesas fixas de 12.800 e os custos fixos de 2.500. Até aqui, todo mundo entendeu o que eu fiz? Eu só peguei e coloquei mês a mês, mês 6, mês 7, mês 8, o que vai entrar e o que vai sair. Até aqui, entenderam? Pelo amor de Deus, gente. Me responda nesse chat. Eu quero que você esteja acompanhando o raciocínio. Eu só fiz isso. Fiz nada mais. Aí olha lá o que ele quer. O que a questão pede. Primeira coisa que ela pede aqui, ó. Aqui agora. O fluxo do caixa da empresa disponível no mês de julho, mês 7, será de R$ 49.700. O que é o fluxo de caixa? Entrada e saídas. Então, eu vou fazer o seguinte. O que vai entrar no mês 7 e tirar o que vai sair. Vai dar 49.700? Gente, vem aqui e faz, ó. Julho, tá aqui, julho. Vamos lá. Aqui eu vou usar a calculadora para ser mais rápido, tá? 95 mil menos 30 mil dos fornecedores, menos 12.800 das despesas fixas, menos 2.500. 49.700. O que eu fiz aqui? É a interpretação. Eu interpretei, montei e fiz. E aqui, ó, o meu fluxo vai dar, ou aqui, né? 49.700. Ou seja, essa afirmativa está verdadeira. Quando ele fala o fluxo de caixa disponível, o que entrou e o que vai sair, o que vai ter lá no caixa para usar? 49.700. Perfeito. Verdadeira. A 2. Considerando que os fluxos de caixa disponível foram todos guardados pela empresa. Ele está dizendo o quê? Mês 6, mês 7, mês 8, tudo que ficou disponível foi guardado. Eles não usaram.
Isso significa dizer que no final de agosto, ela terá um valor acumulado de 101.100. Cara, como é que eu vou saber disso? Eu tenho que saber quanto que foi em cada mês e somar. Então, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Ela não usou o fluxo. Esse dinheiro aqui, ela guardou. E ela está falando, no final aqui, quanto que vai dar? Se eu não usar o fluxo, se eu guardar, eu vou ter que fazer receita menos despesa do mês 6, receita menos despesa do mês 8. Isso vai me dar o fluxo. Eu somo esse fluxo e vejo se vai dar 101.000. Então, vamos lá. Ó. Começando pelo mês 6. 80.000 menos 40.000 de fornecedores, menos 12.800 de despesas fixas, menos 2.500. 24.700. 24.700. Eu só diminuí 80.000 e as despesas. O mês 8, 62.000, menos 20.000 de fornecedor, menos 12.800 de despesas fixas, menos 2.500. Vai dar 26.700. 26.000 mais esse, mais 49.700, mais 24.700. Vai dar 101.100. Ou seja, a segunda também é verdadeira. Diante disso aqui, eu já venho nas alternativas, ó. Elimina, elimina, elimina. A alternativa C é a resposta correta. Ou seja, o fluxo de caixa da empresa vem diminuindo consideravelmente ao longo dos anos, demonstrado para os administradores que ela pode vir a apresentar um problema de caixa futuro. Gente, eu não tenho como avaliar os anos, porque a questão só me deu meses. Tá vendo a lógica? Ele está falando, o fluxo vem diminuindo consideravelmente ao longo dos anos. Eu não tenho como saber. Para mim é falso, eu não tenho como saber. A questão não me deu o elemento dos anos, ela me deu o elemento dos meses. A previsão de fluxo de caixa permite à empresa verificar que, caso ela tenha interesse de manter seu caixa de agosto ao mesmo nível de julho, terá que buscar um empréstimo de mercado financeiro de 23.000. Ela está dizendo o quê? Ó, eu quero, em agosto, que o meu fluxo de caixa seja igual a julho. Então, o mês 8 tem que ser igual ao mês 7. Quanto é que deu o mês 8? 26.700. Ou seja, eu tenho que pegar 49.700, que é o valor do mês de julho, menos o mês de agosto, 26.700. Então, eu preciso de mais 23.000 para que o mês 8 seja igual ao mês 7. Então, aqui, verdadeiro. Vamos lá. Não tenha vergonha. Levante a mão, eu abro o microfone. Deu para entender? Ficaram com dúvida nessa questão? A questão é difícil? Não é, gente. A questão não é difícil. O que é difícil é a interpretação. Depois que você interpreta, meu amigo, ó, pá, vai-se embora. Aleluia, irmão, né? Aleluia, irmão, né? É isso mesmo, Mariana. O que acontece é que são muitas informações. Gente, uma questão dessa na prova, a maioria ia rodar. A maioria ia rodar bacana, ia embora. É respirar, é entender, é compreender, né? Mônia, eu entendo você. Não parece difícil. Vamos ver amanhã quando eu fizer sozinha. É assim mesmo, entendeu? É assim mesmo. Ó, amanhã eu vou ver o seguinte. Eu vou ver se eu coloco lá no grupo essa mesma questão. Só que eu vou trocar os valores. Eu vou trocar os valores. Só para que vocês acompanhem o raciocínio, tá bom? Só para que vocês acompanhem o raciocínio. Vamos ver, eu acho que tem outra questão aqui, ó. Essa questão é da Sebrae, mas eu só trouxe para vocês entenderem como funciona. Olha lá. Olha essa questão. Considerando que tenha sido apurado no final do exercício financeiro que em uma empresa saída, 15 milhões de dividendos aos acionistas. Acionista, gente, dividendo nada mais é que quando uma empresa tem lucro, esse lucro, a empresa tem lucro. Esse lucro pode ser reinvestido, ou seja, fica para a empresa comprar coisa nova, para a empresa se modernizar, ou esse lucro ele vai para os sócios barras acionistas. É dividido entre os sócios e os acionistas, tá? Então, o lucro pode acontecer tudo isso. Aqui, quando ele é dividido entre os sócios e acionistas, a gente chama de dividendo. Ele está sendo dividido entre os sócios e acionistas. Então, ele pagou 15 milhões. E que no período houve a venda de ações, no total de 3 milhões. Ou seja, ações são pedaços. Uma empresa, ela pode ser dividida em diversos pedaços.
Ó, essa empresa aqui, ó, por exemplo, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 pedaços. Isso tudo aqui é uma empresa. Ó. Essa bola é a empresa. E essa empresa ela pode ter vários acionistas, pessoas que compram ações, compram um pedacinho dela. Então, eu comprei esse pedacinho aqui dela. Ó. Eu sou um acionista. Quando essa empresa der lucro, eu vou ter direito a uma percentagem dela, porque eu tenho uma parte dela aqui. E aí ele está dizendo que pagou 15 milhões para os acionistas, só que vendeu também uma parte disso aqui. E quando vendeu, entrou 3 milhões. Então aqui é a entrada. Olha lá, ó. Vamos colocando entrada, saída. A saída foi 15 milhões. A entrada foi 3. E uma recompra das ações no valor de 5 milhões. Ela recomprou as ações. Ela vendeu isso aqui, ó. Só que ela falou: não quero mais vender. Eu vou comprar de novo. Então ela comprou novamente, ela gastou. A recompra, compra é saída. Então ela recomprou 5 milhões. Neste caso, o fluxo de caixa para os acionistas no período foi de 13 milhões. Ele está dizendo que o fluxo de caixa, o que sobrou para os acionistas, foram 13 milhões. Aqui, sabe qual é a confusão? Ele colocou acionista só para complicar a tua vida. Mas é você analisar entrada e saída. Falou de fluxo de caixa, é analisar entrada e saída. Então, se entrou 3 e saiu 20, e entrou 3, na verdade ficou menos 17 milhões. É tão assim que tu vai ficar. Não, não pode ser. É só isso que a questão está querendo. É só isso. Falou de fluxo de caixa, gente. Analise entrada e analise saída. Observe que essas duas questões ela nem cobrou essa questão de verificar se é fluxo operacional, se é fluxo de investimento ou financeiro. Acredito que na prova de vocês possa cair sim essa divisão, tá? Então tome cuidado com isso. Mas aqui eu só estou trazendo o cálculo, porque às vezes é a dificuldade de vocês. Mas aqui não ficou um fluxo de 13 milhões, ficou um fluxo de menos 17 milhões. Prejuízo. Prejuízo. Porque ela pagou aqui 15 milhões. Então, gabarito errado. Gabarito errado, tá? Mais uma questão aqui, ó. Olha lá. Assinale a alternativa correta, quanto à estrutura e classificação obrigatórias das demonstrações de fluxo de caixa. Entrada e saída. Pagamentos de caixa a fornecedores. Pagamento a fornecedores. De mercadoria e serviço são fluxos de caixa de financiamento. Certo ou errado? Aqui ele está cobrando fluxo operacional, de investimento e de investimento, ou de financiamento. Pagar fornecedores é fluxo de caixa de financiamento? Operacional. Errado. Pagamento de caixa a empregados ou por conta de empregados. São fluxos de caixas operacionais? Eu pagar empregado é fluxo de caixa operacional? Exatamente, gente. Operacional, tudo que tem a ver com a operação da empresa. Eu tenho um funcionário para trabalhar na operação da empresa. Então aqui está correto, tá? Vamos ver o erro aqui, ó. Recebimento de caixa resultante de venda de ativo. Ativo. Imobilizado e intangível. Professor, o que é ativo imobilizado e intangível? Calma, a gente vai ver isso quando estudar balanço, tá? De longo prazo, são fluxos de financiamento de investimento. Falou em ativo, sem medo de ser feliz, é investimento. Caixa recebido pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimonialistas. São fluxos de caixa de investimento? Quando se fala de empréstimo e ações, gente, financiamento, tá? Outro aprendizado aí. Então, financiamento, quando se fala de empréstimos e financiamento, não, né? Não, financiamento. De empréstimos e de ações. Pagamentos de caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações. São operacionais? Não. Ações. Falou em ações, ações e empréstimos, tá? Falou em ações e empréstimos, nós temos a ver com financiamento. Fluxo é isso, gente. Fluxo é isso, não tem para onde correr. Você saber disso aqui, você vai acertar as questões de fluxo que tem na sua prova. E agora eu estou torcendo para que caia a questão de fluxo, porque eu tenho certeza que vai ser um diferencial para você. Vamos lá, é a hora que o pastor e o padre falam. Se alguém tem alguma coisa para falar, se alguém tem alguma dúvida para expor, que fale agora ou cale-se para sempre. Para sempre não, depois vocês podem tirar dúvida comigo. Alguma dúvida? Se não tiver, coloque OK aí no chat para eu saber que tá tudo melhor. Aparecida, melhorou. Lembre-se que sempre tem que revisar, tá? A revisão é o que vai fazer vocês pegar. Vamos lá, para o nosso segundo agora. Olha, ainda tem mais uma questão aqui, ó. Mais uma questão.
Essa aqui é boa também, ó. Demonstração de fluxo de caixa pode ser estruturado por meio de 3 tipos de atividades. Relacione a coluna 1 com a coluna 2. Operacional, financiamento e investimento. Aquisições de ativo. Ativo. Vou gritar no microfone aqui. Ativo. É o quê, gente? É 1 ou 2 ou 3. Aquisição de ativo. É de investimento. Obtenção de empréstimo. Obtenção de empréstimo. Financiamento. Atividades comuns de compra e venda. As atividades comuns da operação. Vem me dizer agora alguém que essa questão é difícil, pelo amor de Deus. Agora eu quero que vocês não errem mais uma questão de fluxo. Essa questão é difícil? Essa questão é dada. Para quem agora entende fluxo, essa questão é dada. A maioria vai ter dificuldade. Vocês não vão ter. E viram as palavras-chave? Ativos é fluxo de investimento. Empréstimo e ações é fluxo de financiamento. Atividades comuns, rotineiras, é fluxo operacional. Pelo amor de Deus. Já valeu o domingo. Já valeu esse tempo de domingo aqui. Vem dizer que não. Já valeu. Então aqui, alternativa D. Vamos lá. Vamos detonar agora o nosso DRE. Aqui, ó. DRE. O que você precisa saber desse treco chamado DRE? Deixa eu ver aqui o chat. Tudo ok? Tudo ok. Vamos lá. DRE. Que treta é essa? O que o DRE ele vai fazer? Ele vai mostrar como a empresa ganha ou perde dinheiro em um período. Em um período de tempo, né? E também tem como objetivo, e eu já até falei para vocês o objetivo, é verificar o lucro ou o prejuízo. A principal função do DRE é analisar tudo que entrou, tudo que vai, né? Lucro e prejuízo. Os professores bate-papo deveriam ser ao vivo, mas ficou mais claro para todos nós. Eu até queria que todos os bate-papos fossem ao vivo. O problema é meu tempo para ficar disponível aqui para vocês, porque eu tenho várias atividades. Poxa, como eu queria. Mas eu prometo para vocês que nesses 3 encontros que faltam, a gente vai ver muita coisa, principalmente assim. Porque eu sei que tem desafios ali que são mais fáceis, eu sei que tem outros que causam suas dificuldades. Eu consigo absorver isso de vocês. Vocês me dão muito esse feedback. Por isso que eu coloquei lá no grupo a enquete. E eu vou colocar de novo a enquete para a gente ver sempre quais são os assuntos mais polêmicos, que mais estão causando dificuldade para dar aquela clareada, tá bom? Gente, então DRE mostra o que a empresa ganha e perde dinheiro no período e tem como principal objetivo o quê? Matar se tem lucro ou se tem prejuízo. Respira, todo mundo respira, vai. 1, 2, 3. O mais importante agora do DRE. Você tem, se você quer acertar a questão de prova sobre DRE, você tem que decorar ou aprender a estrutura. As questões exigem que você saiba a estrutura. A estrutura é saber como é que monta cada etapa do DRE. E aqui, gente, é revisão em cima de revisão. Como é a estrutura do DRE? Primeiro, eu vou verificar, vou colocar aqui, ó, estrutura. Primeira parte, receita bruta. O que é a receita bruta? É tudo que entra sem eu considerar custo, sem eu considerar imposto, sem eu considerar nada. Exemplo, ó, você tem uma empresa, deixa eu colocar aqui. Você tem uma empresa. Uma empresa, ela tem 10 produtos. 10 produtos. Cada um custa R$ 100. E ela vendeu os 10 produtos, ela vendeu R$ 1.000. Isso aqui, esses R$ 1.000, é a receita bruta. Só que dentro dessa receita tem o custo da venda, tem imposto, às vezes tem devolução, às vezes tem desconto. Então, eu sei que eu vendi R$ 1.000, mas isso é o bruto. Eu sei que dentro desses R$ 1.000, para eu vender um produto a R$ 100, às vezes eu gastei R$ 80. Então, para eu vender R$ 100, eu gastei 80. Na verdade, eu ganhei R$ 20 por essa compra. Só que na hora que eu estou falando de receita bruta, eu não estou nem aí para imposto, para. Eu só estou falando, tudo que entrou na minha empresa foi isso. Então, sempre começa com a receita bruta.
Só que aí vem as deduções agora. E as deduções são feitas por etapas, é isso que você tem que entender. Então, a primeira dedução aqui, ele vai falar menos. Aqui eu vou colocar os descontos. Descontos, deduções e abatimentos. Quando eu pegar o valor dessa receita bruta e deduzir isso, ele vai me dar o que eu chamo de, vai ser igual, ó, vai ser igual à receita líquida. Vai ser igual à receita líquida. Faz de conta que está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de lápis. Faz de conta que eu vendi 100 mil. Eu vendi 100 mil reais de tudo. Tudo que aconteceu na minha empresa, eu vendi 100 mil reais em determinado período. Só que desses 100 mil, eu dei desconto, algumas pessoas pediram reembolso, outras cancelaram a compra, me devolveram o produto, e tudo isso deu 5 mil. Então, a minha receita líquida é 95 mil. Minha receita líquida, 95 mil. Eu estou começando a montar. Depois da receita líquida, vai vir uma coisa que aparece bastante em prova. Eu vou deduzir, eu vou deduzir o meu CMV. O que é CMV? Custo da mercadoria vendida. Para eu vender uma mercadoria, eu tenho que ter um custo. Se eu estou vendendo uma blusa, lembra aquele exemplo que eu dei no começo? Se eu comprei essa blusa por 20 e vendo por 50, eu tive um custo de 20 reais para poder vender essa blusa. Só que fora a compra dela, eu tenho às vezes o custo de transporte, o custo de frete, o custo da embalagem. Então, todo o custo que eu tive para vender um produto, eu vou colocar aqui. Nesse primeiro aqui, ó, no desconto, eu só coloco o desconto, cancelamento, reembolso, abatimentos, que é a mesma coisa que desconto. E aqui eu falo, olha, para eu vender o que eu vendi, todos esses produtos, eu tive um gasto de 40 mil reais. Eu tive um gasto de 40 mil reais. Diante disso aqui, vai me dar um resultado. Ele vai falar, poxa, se tu vendeu, se tu teve um custo de 40 mil reais, então agora eu sei qual é o teu lucro bruto. Eu sei qual é o teu lucro bruto. E aí o lucro bruto vai ser o quê? R$ 95 menos 40 mil. Aí eu tenho aqui, ó, 95 mil menos 40 mil. Então, é o meu lucro. O meu lucro não é o lucro líquido. O líquido depois vai ter desconto em cima do lucro. O meu lucro bruto é 55 mil. Lucro bruto. Agora vai vir uma coisa. Ele vai me falar aqui que quando eu tiver o lucro, vai vir agora as despesas operacionais. Despesas operacionais, despesas que têm a ver com operação. Olha lá, observe, tudo que eu fiz até agora em cima tem a ver com produto. Receita bruta é o que eu vendi de produto. Deduções de desconto em cima do produto. Receita líquida. Da receita líquida, qual foi o custo que tu teve para vender esse produto? Lucro bruto. Do lucro bruto agora eu vou tirar as despesas operacionais. Pagamento de funcionários, pagamento de luz para funcionar ali a empresa, pagamento de aluguel de equipamento, todas as despesas que têm a ver com a operação, com a atividade principal da empresa. Faz de conta que essas aqui deram 20 mil reais. Quando eu tirar as despesas operacionais, eu vou chegar numa coisa, vai ser igual ao resultado operacional. E o meu resultado operacional, eu estou montando bem devagarinho, tá, gente? Para vocês irem entendendo. Daqui a pouco tudo se completa, se fecha, a gente se apaixona. 55 mil menos 25 mil dá 35 mil reais. Cheguei no resultado operacional. Agora eu vou para a parte financeira. A empresa, ela tem investimentos em banco, investimento em outras empresas? Aí ele vem e coloca, ó, vamos agora acrescentar, positivo, as receitas financeiras. Eu emprestei dinheiro e agora estou pegando juros do empréstimo.
Não tem a ver com a operação da empresa mais. Uma empresa, gente, ela coloca dinheiro para investir. Às vezes, ela tem parado lá 50 mil na conta, ela fala, vamos investir esse dinheiro. E ela ganha por esse investimento, ela ganha os juros desse investimento. Isso é uma receita financeira. É uma receita que não tem nada a ver com a venda de produtos, mas ela está ganhando dinheiro porque está emprestando dinheiro para outras empresas ou para o banco. E ganha juros em cima disso. Então, receitas financeiras. Só que também tem as despesas financeiras. Vai que essa empresa pediu um empréstimo, né? Despesas financeiras. Então, vamos colocar aqui que nessa nossa situação que eu estou fazendo, ela não teve receitas financeiras e despesas financeiras ela teve de 5 mil reais. Diante disso, ele vai me dar como resultado dessa operação o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Algumas bancas cobram isso aqui também como resultado financeiro. Resultado financeiro, tá? Pode vir como lucro líquido antes ou resultado financeiro. Então aqui, ó, deixa eu pegar o lápis novamente. Vai, aqui. Eu vou ter 30 mil reais. Aí aqui eu vou ter a dedução do imposto de renda e da contribuição social. Não fica, ai, mas que cálculo é isso do imposto de renda? Não precisa se preocupar com isso, se preocupa com a estrutura. E faz de conta que aqui, esse imposto aqui, deu 10 mil reais. Diante disso, a gente finaliza. Onde aqui eu vou ter o lucro líquido, ou prejuízo, né? Que nesse nosso caso aqui, vai ser de 20 mil reais. Prontinho. Essa é a estrutura. Aqui, se você quiser acertar as questões um pouco mais complexas a respeito da demonstração do resultado, você vai ter que saber essa estrutura. Receita bruta, abatimentos, desconto e cancelamento. Receita líquida. Receita líquida, eu vou tirar o custo para vender o produto, que é o CMV, custo médio, né, da venda. Tirei o CMV, ele me dá o lucro bruto. Vai pensando nas etapas. Depois que eu tenho o lucro bruto, eu tenho que tirar as despesas operacionais. Depois que eu tiro as despesas operacionais, eu vou ter o resultado operacional. Depois do resultado operacional, eu vou ter o financeiro, o que entrou e o que saiu. E aí eu vou ter o lucro antes do imposto de renda ou do C, ou da contribuição social, CSLL, que também pode vir como resultado financeiro. E por fim, eu vou ter o lucro líquido da empresa. Essa estrutura não tem para onde correr, tem que decorar. O domingo, depois da aula aqui, não sei quando vai acabar a nossa aula, acredito que até 8h30 acaba, aí você vai pegar e vai ficar vendo. Vai pegar o papel e vai falar. Deixa eu ver. Receita bruta, dedução. Receita líquida, CMV. Lucro bruto, despesas operacionais. Resultado operacional, receitas financeiras, despesas financeiras. Lucro antes do IR ou resultado financeiro. Até chegar ao lucro líquido. Tem que saber. Numera, faz a numeração. Entenda que aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 itens que você tem que decorar. Vamos lá. Eu vou ficar repetindo aqui porque a gente já tem que sair daqui decorando isso. Receita bruta, descontos. Receita líquida. Vamos até falar assim, ó. Receita bruta menos descontos é igual a receita líquida. Receita líquida menos CMV é igual a lucro bruto. Lucro bruto menos despesas operacionais é igual a resultado operacional. Resultado operacional mais receitas financeiras menos despesas financeiras é igual a lucro antes do IR. Lucro antes do IR menos IR e CSLL é igual a lucro líquido. Faça essa atividade. Pode não aparecer na prova isso, mas se aparecer, eu garanto. É aquela questão que vai diferenciar. Ok? Vamos lá? Coloque no chat. Ok, professor. Ok, ok. É isso, gente. DRE é isso. A dificuldade é saber essa estrutura. Sabendo essa estrutura, vai saber resolver questões. Respira, respira. Agora vamos fazer questões. As questões para assimilar. Ok, ok não, mas, né, com as questões vai ficar ok. O ok é porque tem que saber a estrutura. Não tem para onde correr. Olha lá. Deixa eu ver aqui a questão. Olha essa questão aí. A empresa, deixa eu ver quantas questões tem. Tem uma, duas, três questões, ó. A empresa Gama Limitada vendeu uma mercadoria a prazo, no valor de 500 mil
reais, com uma carga tributária de ICMS de 12%. O CMV, o custo de mercadoria vendida, é de 250 mil. O lucro da empresa nessa venda é de... Eu quero que vocês raciocinem comigo. Gente, eu tenho toda aquela estrutura com 12 tópicos, não tem? Só que entenda que tem questões que não vão cobrar os 12 tópicos. Tem questões que não vão cobrar os 12 tópicos. Tem questões que vão trazer somente 3 tópicos, 2, 5. Só que aí você tem que saber da estrutura para saber, dentro daquela estrutura, onde é que está cada item que a questão deu. Exemplo. Aqui ele falou que a empresa vendeu 500 mil. Isso aqui é o quê, gente? Ela vendeu a prazo. Ó, lembrando, tá? Aqui na DRE não importa se é a prazo ou não. Se a questão deu a informação, é essa informação que você tem que pegar. Esses 500 mil vai ser o quê dentro daquela estrutura? Me digam aí. Respirem, pensem. Esses 500 mil vão ser o quê dentro da estrutura? 500 mil. Vai ser o quê, gente? Vamos lá. Receita bruta, exatamente, Gabriel. Isso aqui é a receita bruta. Depois da receita bruta, eu sei que vai vir aqui as deduções. A dedução, tem alguma dedução? Não, é zero. Não falou nada de dedução. Vendeu, receita bruta. Ou seja, a receita líquida é 500 mil. Aí ele fala a respeito da CMV. Receita líquida, lembra que tem que diminuir agora o CMV? E quanto é o CMV? 250 mil. O CMV é 250 mil, né? Só que aí, aqui que tá a pegadinha, tá? Nesse caso específico, ele fala que tem uma carga tributária de ICMS que não é SLL. Isso aqui a gente tira do lucro. Lá no final, quando eu acho o lucro ou a receita financeira, aqui, ó, deixa eu voltar para vocês entenderem. Ó, aqui. Aqui eu tiro CSLL. A questão, ela está falando de ICMS. O ICMS eu tiro aqui, tá? Era essa a pegadinha que a gente tinha que saber na prova. Então, eu tenho que tirar 12%, 12% de 500, tá? Eu tenho que tirar 12% de 500, porque esse valor foi vendido e teve esse imposto de 12%. Então, aqui, ó, deixa eu tirar aqui, né? 500 menos 12%, que vai ser igual a 440 mil. Então, aqui, ó, eu também vou tirar 12%. Essa era a pegadinha dessa, tá? Menos 12%. Que aqui seria o imposto. Só que o imposto, ele está dentro do CMV. O imposto, ele está dentro do CMV. Essa seria a única dificuldade. E aí, eu vou tirar 12% de 500, que deu... Deixa eu ver que quanto é que deu mesmo. 60 mil. E aí, diminuindo tudo isso, dá 190 mil de lucro da empresa. Ah, professor, mas o restante da estrutura? Ele não informou. Ele não informou. Ó, professor, então o CMS entra na parte de deduções e abatimento? Não, Kátia, ele não entra nessa parte de dedução e abatimento, porque o que entra aí é descontos, cancelamento, reembolso, tá? Desconto, cancelamento e reembolso, tá bom? Então, ele entra, na verdade, no CMV. O custo médio para eu vender envolve já o custo do imposto. Envolve já o custo do imposto também, tá? Esse imposto é imposto de venda, tá? É imposto comercial sobre mercadorias e serviços, tá bom? Então, ICMS. Aqui é uma questão que eu não acredito que caia assim na prova de vocês, sabe por quê? Porque já aprofunda para o imposto. Só que eu trouxe ela só para vocês entenderem o cálculo. Eu trouxe ela para vocês entenderem que eu tenho que conhecer toda a estrutura, mas a questão ela não precisa cobrar de mim toda a estrutura. Ela pode trazer somente alguns elementos da estrutura, tá? Ela pode trazer somente alguns elementos da estrutura. Aqui, na verdade, ela só trouxe dois elementos, que foi o CMV, já que o imposto está dentro do CMV, tá? Mas ela também trouxe o imposto separado, somente isso. Professor, tirar uma dúvida por áudio. Sim, Kátia. Pode ativar seu som, Kátia.
Oi, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite. A minha dúvida é justamente nessa parte da dedução do ICMS, porque se porventura eu viesse fazer a dedução primeiro dos 250 mil e Ia dar viesse errado. fazer depois a dedução do ICMS, os 12%, ia dar 220 mil. Aí eu ia acabar colocando a Isso. alternativa E e ia errar a questão. Aí, no caso, eu tenho que fazer a dedução Exatamente. no montante total para depois deduzir o. Exatamente, porque é aquela coisa que eu estou falando para vocês. Essa questão ela aprofunda porque você tem que ter o conhecimento do imposto do ICMS. O ICMS, ele está diretamente ligado à venda. Ela vai em cima da nota fiscal de venda. Então, ela vai em cima do valor bruto, tá? Só que aí, como eu falo para vocês, é um conhecimento mais aprofundado que eu não acredito que a banca vai cobrar de vocês. Mas eu achei essa questão interessante para trazer, nem só por causa dessa questão do imposto, mas só para vocês entenderem que a estrutura vocês têm que conhecer por completo. Mas vocês não precisam identificar na questão todos os elementos da estrutura. Porque a questão não vai trazer todos os elementos. Ela vai trazer, às vezes, só alguns. As questões mais complexas, de nível superior, ele traz todos os elementos da estrutura. A maioria das questões de nível médio, não, não traz, tá? Então fique tranquilo com essa questão do imposto em si, porque, sinceramente, não acredito que a banca vai cobrar sobre imposto, porque aí você tinha que conhecer sobre ICMS. Tá bom, Kátia? Fica tranquilo com isso aí. Vamos lá, vamos para outra questão. Eu sei que ainda tá meio assim a cabecinha de vocês. Ó, essa questão é muito boa. Essa questão tá até no desafio de vocês. Olha essa questão aqui. Olha o que ela tá falando. Em janeiro de certo ano, uma entidade vendeu 1.000 unidades do produto X. E cada unidade dessa foi vendida por R$ 50 cada. O custo de cada unidade foi de R$ 20. Ou seja, para eu vender cada unidade, eu gastei R$ 20 e vendi por 50. Além disso, a entidade pagava os seus vendedores uma comissão de 20% sobre a venda. Ou seja, isso também é custo da venda. Eu tive o custo de R$ 20, mas ainda pagava comissão de 20% para cada vendedor. Sobre o preço da venda. Sobre o preço de R$ 50. Ainda, a entidade incorreu em despesas operacionais, no valor de R$ 5.000. Assinale a opção que indica a receita bruta da entidade em janeiro. A questão, gente, é uma pegadinha danada. Aqui vamos identificar os elementos. Eu tenho o valor da receita bruta. Para eu saber a receita bruta, aí eu multiplicar 1.000 por 50. Todos concordam? Entendem? Para eu ter a receita bruta, eu tenho que multiplicar 1.000 por 50. Certo? Confirme para mim, eu não estou sozinho aqui. Confirme para mim. Certo? Certo. Então, eu posso falar que a receita bruta aqui vai dar 50 mil? Receita bruta 50 mil. Aí ele fala, o custo de cada unidade foi de 20. Além disso, a entidade pagava os seus vendedores com comissão de 20 sobre o preço da venda. Assinale, ainda a entidade correu despesa operacional de 5 mil. Gente, todo o resto é só blá, 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 blá. Ele quer a opção que indica a receita bruta. Então, a pessoa lê uma questão dessa e fala: Meu Deus do céu, 20% e 20, comissão, 5 mil. Se você prestar atenção no que a questão está pedindo, ela só quer a receita bruta. A receita bruta é quanto? Vocês entenderam? A gente se desespera às vezes por uma questão que traz várias informações e ela quer a coisa mais simples do mundo. Se a gente fosse continuar montando aqui, tudo isso aqui, ó, seria CMV. Aqui viria as deduções, que seria zero. Eu ia ter a receita líquida, que seria 50 mil. Eu teria o CMV. Aí o CMV eu tinha que calcular. 20 vezes 1.000 dá 20 mil. E cada vendedor ganhou 20%. Quanto é 20% de 50? Vamos calcular aqui. 50 é R$ 10 vezes 1.000. Então, aqui ainda tem mais R$ 10.000. Mais R$ 10.000. Que é desses 20%. E aí aqui o meu CMV ficaria 30 mil. Depois disso aqui, eu não ia ter lá o lucro bruto? O lucro bruto menos despesas operacionais. As despesas operacionais dá quanto aqui? Aqui vai dar 20. E as despesas operacionais são 5 mil. 5 mil. Então aqui eu tenho a receita operacional, que vai ser de
15 mil. Aqui eu só estou montando para vocês verificarem que a estrutura sempre vai seguir. Mas o que a questão pedia era a receita bruta. E a receita bruta é 50 mil. Na hora de uma questão dessa, tem que respirar. Tem que dar aquele... Ler com calma. Ver o que a questão está pedindo. Vamos lá. Vocês entenderam essa questão? Coloque ok se entenderam. Se não entenderam, coloca kkkkkk. Não tem dificuldade. A questão ela veio cheia de informação e, na verdade, ela queria uma coisa mais simples. Ela queria uma coisa simples. Então, respira, leia a questão e veja o que entenda. Agora, a estrutura DRE é importante, ok? Próxima questão aqui, olha lá. Suponhamos que você é responsável pela elaboração da demonstração de resultado de uma empresa e dispõe das seguintes informações. Receita bruta de 6 mil, receita líquida de 4.800, lucro bruto de 3.400, despesas operacionais de 1.800, receitas financeiras de 300, alíquota para provisão do IR e CSLL acumulada em 34%. Diante do exposto, apure o resultado líquido. O resultado líquido, né, vai ser quanto? Ele quer o resultado líquido. Vamos lá. Montando aí, ó. Receita. Deixa eu ver aqui, calma aí. Receita bruta, 6 mil. Deduções. As deduções, gente. As deduções, ó. Ele nem falou o que é. Mas ele falou que a receita líquida é 4.800. Então eu sei que as deduções é 1.200. Entenderam aqui? Ele não me falou de quanto é as deduções. Mas se eu tenho receita bruta de 6 mil e a receita líquida de 4.800, eu sei que as deduções são 1.200. Viu a sacada? É isso que você tem que saber. O lucro bruto é 3.400. Depois da receita líquida vem o quê? Aqui, ó. O CMV. Depois do CMV, eu tenho o lucro bruto. Ele não me deu o CMV, mas falou que o lucro bruto é de 3.400. Então, aqui, ó, só calculando, ó, eu sei que 4.800 menos 3.400, o CMV é de 1.400. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu preciso ir com calma e saber que vocês estão entendendo. Eu preciso desse feedback de vocês. Eu só estou montando a questão. Ela me deu a receita, tá aqui. Ela me deu a receita líquida, tá aqui. Ela me deu o lucro bruto, tá aqui. Despesas operacionais são exatamente agora, ó. Menos despesas operacionais. Foi quanto? 1.800. 1.800. Então, eu vou ter aqui o resultado operacional, que vai ser 3.400, que é o lucro bruto, menos 1.800. Vai ser igual a 1.600. Eu quero que vocês me respondam no chat agora. Depois das receitas operacionais, o que vem? Depois do resultado operacional, desculpa. Depois do resultado operacional, o que vem? Qual é a próxima coisa da estrutura? Receitas financeiras e despesas financeiras. Aqui ele falou, ó, receitas financeiras, 300. Despesas financeiras tem alguma coisa? Não, não tem nada. Então, zero. Aí, então, aqui vai dar o resultado financeiro. Ou o lucro bruto, né? Lucro bruto não. O lucro antes do desconto, né? Resultado financeiro ou lucro antes do IRCSLL. Aqui, ó, eu tenho 1.600 mais 300. 1.600 mais... Não sei porque eu estou calculando com a calculadora. 1.900. Respira agora. Aqui agora eu tenho que descontar o IR e o CSLL. Para ele me dar o lucro líquido. O lucro líquido também é conhecido como resultado líquido, que é o que a questão quer. Mas ele me falou o valor do IR e do CSLL? Não. Ele só me disse o seguinte, que eles juntos, acumulados, é igual a 34%. Então, eu tenho que deduzir daqui menos 34%. Então, ele chega aqui para mim e fala 1.600, 1.900
dá 646 aqui. 34% de 1.900 dá 646. Então, agora, 1.900 menos 646, que vai ficar igual a um lucro líquido de R$ 1.254,00. Só repetindo aqui, ó. Receita bruta, ele me deu aqui. Receita líquida, ele me deu aqui. Lucro bruto, ele me deu aqui. Despesas operacionais, ele me deu aqui. Ou aqui, ó. Receitas financeiras, ele me deu aqui. A provisão, ou seja, o desconto, 34%, ele me deu aqui. Totalizando no lucro líquido de R$ 1.654. No caso aqui, a alternativa D. Essa aqui, ela já exigiu a montagem de toda a estrutura, né? Vocês estão tão caladinhos que eu tô com medo. Eu vou perguntar com medo mesmo. Falo que a gente tem que ir com medo mesmo. Entenderam a questão? Agora vocês observaram que, para eu resolver a questão, eu tinha que ter a estrutura? Eu tinha que saber. Se eu não soubesse a estrutura, eu não conseguiria responder a questão. Eu não conseguiria. Me diz que, fora a Luciana, outras pessoas entenderam a questão? Vou repetir. Entenderam a questão? Eu sei que o cálculo em si tem suas dificuldades, mas conseguiram compreender o raciocínio? Conseguiram compreender o raciocínio? Sim, sim, muito bem. Entendi. O problema será projetar na prova. Kátia, treino. Revisão e treino. Revisão e treino. Faço as mesmas questões, tá? O segredo é decorar a estrutura. É exatamente isso, tá? O segredo é decorar a estrutura. Esse é o segredo, tá? A Cristiano, o que faltava para mim era como fazer. Então, tá sendo bem produtivo hoje, né, Cristiano? E agora, para finalizarmos, balanço patrimonial. Balanço patrimonial. Que vai ser o nosso PP. Balanço patrimonial. É o último e também tem umas partes decoradas que a gente tem que saber, tá? O que é importante do balanço patrimonial? Vamos lá. Ele nada mais é que a estrutura financeira da empresa. É a estrutura financeira. E ele possui três elementos essenciais que você vai ter que saber. Ele possui ativos, passivos e patrimônio líquido. O que são os ativos? São os bens e os direitos. O que são passivos? São as obrigações, deveres. E o que é o patrimônio líquido? São ativos menos passivos. Ou seja, ele é a diferença entre ativo e passivo. É o valor, ele vai dar um resultado, e esse resultado, aparecer na cabeça já está tão quente que deu fome. Já vamos terminar, calma aí. É o valor que pertence aos acionistas. Ou proprietários da empresa, os sócios, né? Isso é o principal. Saiba ativos, passivos e patrimônio líquido. Ativos, bens e direitos, tudo que é bacana para a empresa. Passivo, tudo que é obrigação, que eu tenho que pagar, que eu tenho que arcar. Patrimônio líquido é aquilo que sobra e que eu tenho para pagar acionista, sócios ou proprietário. Um balanço patrimonial, ele é desenhado assim, ó. Do lado esquerdo vai ficar tudo que é ativo. Então aqui eu vou ter tudo que eu ganho. Venda de produtos. Aqui eu tenho recebimento de clientes. Eu tenho aqui o que a gente vai aprender que existe ativo circulante e não circulante. Aí eu tenho os imóveis, equipamentos, e assim vai. E desse lado aqui eu tenho o passivo.
eu tenho o passivo, onde vai ter as despesas, pagamento. E junto aqui, no final, eu tenho o patrimônio líquido. O patrimônio líquido e o passivo ficam do lado direito. Isso é importante porque já foi questão de prova. E o ativo fica do lado esquerdo. E o principal. No final, nós vamos ter o total. O total. E a soma do ativo vai ser sempre igual a do passivo. No final, esses valores são iguais. No final, esses valores são iguais. Para fim da prova de vocês, eu não vou esquentar a cabeça de vocês explicando por que esses valores dão iguais no final, tá? Mas sempre será igual. Então, o ativo e o passivo dentro do balanço patrimonial são iguais. A estrutura, o ativo fica do lado esquerdo, passivo fica do lado direito, junto com o patrimônio líquido embaixo. Essa estrutura, às vezes, cai em prova, para que você entenda o ativo está de que lado, o passivo está de que lado, o patrimônio líquido está onde. Então, isso você tem que dominar, você tem que entender, e por isso que eu quero que vocês visualizem isso aqui, tá? E sempre o total do ativo vai ser igual ao total do passivo. Ok? Agora vamos adentrar para falar de cada um desses. Você tem que entender que quando eu falo do ativo, quando eu falo de ativo, você vai ter dois tipos de ativo. Você vai ter o ativo circulante e o ativo não circulante. Grava o seguinte: quando eu falo circulante, eu estou falando que são aquelas contas que a empresa, lembra que eu estou falando de ativo, os bens e os direitos que a empresa tem para receber a curto prazo, aqueles que estão sempre ali circulando no dia a dia da empresa. O recebimento de um cliente, tá? Esse aí é o mais comum, é um ativo circulante. São ativos de curto prazo, que eu estou recebendo e não vai demorar muito para receber, tá? Curto prazo aqui pode ser considerado até 1 ano. Então aqui, ó, em regra, eu tenho isso para responder questão, tá, gente? Eu estou colocando aqui o básico para você responder questão. Ativo circulante é de curto prazo. Enquanto ativo não circulante é de longo prazo. São os meus bens e direitos que eu tenho para receber ou que vão se transformar em receita, mas só a longo prazo, daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos. Já explico melhor. Quando eu falo, então, aqui, eu falo de dinheiro que circula nas operações da empresa. E já aqui, eu estou falando de bens. Lembrando que ativo aqui, ó, é bens e direitos. Bens não convertidos, não convertidos em dinheiro a curto prazo. E aí você tem que saber os principais que são cobrados em prova. Na apostila de vocês, lá nos desafios tem bastante. Mas eu vou colocar aqui os principais. Nossa, estou querendo espirrar aqui. Ah, o circulante. Quais são os principais? Desculpa, gente. O circulante, quais são os principais? Tu tem aí o estoque, ele é circulante. Toda aquela mercadoria que está em estoque, está guardado, é um bem da empresa. Ele está guardado ali por alguma razão, porque a empresa precisa para vender. E aquilo ali é um bem que a empresa tem que vai sair dali para ser vendido. Lembra, quando a gente estuda lá arquivologia, o estoque, ele tem que ter a quantidade viável para que a operação da empresa não pare. Então, aquilo ali é um bem. Eu gastei dinheiro naquilo ali, aquilo ali se transformou em um bem na minha empresa. O próprio caixa da empresa, que é aquele dinheiro que entra e sai. O recebimento de clientes. Já exemplos de ativo não circulante. Você tem aí equipamentos, você tem propriedades, né? Investimentos. E o ativo não circulante, ele tem uma ressalva muito importante que aparece muito em prova, que é o seguinte: o ativo não circulante, ele se divide em três tipos. Em ativo não circulante de investimento, o ativo circulante imobilizado
E o ativo circulante? Intangível. Vamos lá. Investimento imobilizado e intangível. São ativos. E fazem parte da onde? Do ativo não circulante. Ou seja, são aqueles bens que não estão circulando dentro da empresa a curto prazo. Eles vão ser transformados em receita a longo prazo. Exemplo. Desculpa. Eu comprei um notebook para minha empresa. Esse notebook, eu pretendo usar ele por muitos anos. Ele é um ativo, porque ele é um bem. Ele vale dinheiro ali. Se eu comprei um notebook por 5 mil reais, daqui a um tempo eu não vou vender ele por 5 mil reais, mas ele é um dinheiro que está ali dentro da minha empresa, e por isso que ele é um bem, ele é um ativo. Então, esse notebook, ele está aqui. E daqui a 5 anos eu vou vender ele. Ativo não circulante, já que ele só vai se transformar em dinheiro daqui a 5 anos. Vai ter a depreciação, que é a perda do valor, mas ele continua sendo um bem. Continua sendo uma fonte de receita caso aconteça alguma coisa na minha empresa e eu queira vender. Só que o notebook, ele é não circulante, mas ele é de investimento imobilizado ou intangível. Às vezes as questões vão querer que você saiba isso. Você vai ter que identificar dentro lá do enunciado da questão se aquele bem que ela está falando é circulante ou não circulante. Se for não circulante, ainda você vai ter que identificar de investimento, imobilizado ou intangível. Preste atenção no que eu vou falar agora. Investimento é todo investimento que a empresa faz. Lembra que eu falei que a empresa, quando tem dinheiro, às vezes ela empresta o dinheiro para o banco. De vez ela pedir emprestado para o banco, eu empresto o dinheiro para o banco. E quando eu empresto o dinheiro para o banco, o que vai acontecer? De vez de eu pagar juros, eu vou ganhar juros. Então, quando esse empréstimo é a longo prazo, é um ativo não circulante de investimento. Porque eu investi esse dinheiro, eu estou recebendo ainda juros e está lá o dinheiro guardado, e é um ativo não circulante de investimento. Esse é o mais comum. Ativo imobilizado é um ativo circulante imobilizado, todo bem físico. Coloca aí, ó. Imobilizado. Físico. Todo bem físico é imobilizado. Todo bem físico é imobilizado. Notebook, o prédio, aqui, microfone, câmera, equipamentos da empresa, tudo ativo não circulante e imobilizado. Tudo que é físico eu posso pegar, mesa, cadeira, tudo isso são bens. Isso aqui tem valor. Essa cadeira que eu estou sentado tem valor, a mesa que eu estou, o notebook. Se eu quiser vender esses aqui, vai me gerar valor. Por isso que é ativo. Só que eles são físicos e estão parados. Isso aqui é a longo prazo só. Que eu vou vender, eu vou trocar. Então, são bens não circulantes e imobilizados. E já o intangível, já é aquele que não é físico, né? Não é físico. Como assim, professor? Eu vou colocar aqui os principais que caem em prova. A marca da empresa. A Apple. Só por ter a maçãzinha da Apple já vale mais um produto. Porque já tem ali a marca. A marca vale muito. E a marca não tem como eu mensurar fisicamente. Ela se desenvolve, ela cresce. A gente conhece como brand também. A marca é um ativo intangível, ela tem um valor. A marca. Outro, patente de algum produto. Patente é o direito daquela empresa fazer aquele produto com aquelas especificações. Os direitos. Eu estou colocando os principais de prova, tá, gente? Autorais. Se cair isso aqui, é um ativo não circulante intangível. Os softwares também. O que eu quero que vocês entendam, eu não quero vocês se matando nisso aqui. Eu quero que vocês entendam que isso aqui é o básico que vocês têm que saber para acertar as questões. Entender que o ativo são os bens e os direitos, estão do lado esquerdo do balanço. Eu tenho circulante e não circulante, e esses são os principais circulantes ou não circulantes. Caiu um negócio aqui. Pronto, foi. Só para chamar a atenção de vocês, tá? Então, circulante e não circulante. Beleza? Aqui nós temos ativo. Só que assim como nós temos ativos, nós temos também o passivo. E o passivo, ele se divide da mesma forma, tá? Só que o passivo tem uma divisão mais simples. Passivo circulante e passivo não circulante. O passivo circulante é aquele curto prazo. E quando eu falo de passivo, eu estou falando aqui de obrigações. Então, ele é de curto prazo. E o principal dele aqui são as contas. Contas de fornecedores. Já o não circulante são dívidas de longo prazo.
Aqui, gente, quando eu falo de passivo, ele é muito mais simples, tá? Esqueci de anotar do ativo não circulante de investimento. De investimento são empréstimos fornecidos, tá, Mônia? Empréstimos fornecidos. Eu, empresa, não peguei dinheiro emprestado, eu emprestei dinheiro. Pode colocar também aí, como exemplo do ativo de investimento, eu comprei ações de empresas, tá? Eu comprando ações de empresas ou emprestando dinheiro são ativos não circulantes de investimento. Quando eu falo para passivo, gente, o passivo já não cai tanto em prova assim. Porque o passivo é só entender o seguinte: passivo circulante, despesas de curto prazo. Passivo circulante, despesas de longo prazo. É isso. Quando eu falo despesas, dívidas, pagamentos de longo prazo e de curto prazo. O passivo é bem mais simples e por isso cai pouco em prova. Passivo circulante, dívidas, pagamentos de curto prazo. Não circulante, dívidas, pagamentos de longo prazo. E por último, a gente também tem que falar a respeito do patrimônio líquido. Patrimônio líquido. E aí o patrimônio líquido você tem que saber que se divide em três partes, tá? O primeiro é o capital social. O segundo, reserva de lucro. E o terceiro, o lucro ou o prejuízo. O que eu quero dizer cada um com isso? Capital social é o investimento inicial na empresa. Inicial da empresa. Toda empresa, quando ela passa a existir, tem que ter um dinheiro. Então, um exemplo, a minha esposa ela tem uma empresa, né? A empresa dela, ela começou com R$ 1.000. Quando foi fazer o contrato social, que é o contrato para que a empresa exista, teve que ter o capital social. Qual é o capital social? R$ 1.000. Então, lá no patrimônio líquido vai constar, o capital social foi R$ 1.000. Reserva de lucro. A empresa começa a dar lucro. Lembra que quando eu falei que a empresa dá lucro, ela pode fazer duas coisas. Ela pode distribuir esse lucro para os sócios ou para o acionista, ou ela pode reservar esse lucro, guardar para reinvestir na empresa. Então, quando eu falo reserva de lucro, é exatamente o lucro guardado. O lucro que não foi distribuído para os acionistas ou para os sócios, mas vai ficar dentro da empresa para futuros investimentos. E aqui o próprio lucro, ou prejuízo, que não tem nem o que especificar. Então, quando se falar de patrimônio líquido, entenda, ele possui capital social, reserva de lucro e lucro ou prejuízo, tá? Essa é a estrutura do patrimônio líquido. Gente, balanço patrimonial é isso. Agora, claro, aqui vai ter questões que vão cair simplesmente esses conceitinhos, mas outras vão cair o entendimento. As questões de balanço patrimonial, elas eu observei que o que é mais cobrado é você entender. Quando ele colocar um bem, você entender se ele faz parte do ativo, se ele faz parte do passivo. Aqui é bem mais tranquilo você entender, porque ativo é despesa, é pagamento. Ou passivo é despesa, é pagamento. Ativos são bens e direitos. Só que às vezes ele quer saber, tá, isso aqui é um ativo ou um passivo? É ativo. Ah, mas é ativo circulante ou não circulante? Circulante curto prazo, não circulante longo prazo. Ah, é não circulante, mas é investimento imobilizado ou intangível? É essas tretas que vocês vão ter que resolver em questões, tá? A respeito de patrimônio líquido. Isso é teoria. Vocês podem observar que é simples. É tão simples que causa confusão pela simplicidade. Mas vamos ver como é cobrado em questão isso. Olha lá. O gerente de uma empresa, presta atenção agora na questão. O gerente de uma empresa recebe as seguintes informações, retiradas do balanço patrimonial finalizado no último ano. Ativo circulante, ó, lembra? Eu vou ter ativo, eu vou ter passivo e eu vou ter o PL, patrimônio líquido. Ativo circulante. Ativo circulante. R$ 342. Ativo não circulante. Ativo não circulante. 883. Não, 849. 849. Tá aqui, ó. Ativo circulante. Ativo não circulante. Sempre fica do lado esquerdo. Passivo circulante. Passivo circulante. R$ 560. Passivo não circulante. Passivo não circulante, R$ 883. Quais são os valores, respectivamente, do patrimônio líquido e do ativo total? Gente, olha o que ele quer saber. O valor do ativo e do patrimônio líquido. Qual é o valor do ativo? É a soma do ativo circulante e do não circulante. Olha lá. Ativo circulante, 342. Não circulante, 849. Que é igual a R$ 1.191. Tá aqui. Já matou a questão. Já matou a questão. Só você somando o ativo. Pelo amor de Deus, gente.
E tem gente que ia deixar essa questão na prova em branco, ou ia achar muito difícil, ia chutar. Em branco não, né? Mas ia chutar. Ia chutar. Ou não ia acreditar que era só isso que era para fazer. Agora vamos lá. E qual é o patrimônio líquido? Lembra que o patrimônio líquido é o ativo menos o passivo? Vamos lá. Ativo, 1.191. Menos passivo circulante, 560. Menos passivo não circulante, 883. Menos 252. Patrimônio líquido, menos 252. Gente, sinceramente, fala para mim. Vocês acharam difícil essa questão? Se você achou, coloque aí. Às vezes é a falta de compreensão, de leitura mesmo, que a gente vai reforçando. Mas não é. Agora, a maioria das pessoas, mesmo estudando, ainda olha assim e fala, nossa. E ela agora é tranquila, como o Gabriel colocou aí, porque vocês estão entendendo. A maioria das pessoas vão deixar uma questão dessa aqui e vão falar, essa caramba, meu, me pegou essa questão. Não é difícil. E é uma questão de balanço patrimonial, tá? É esse tipo de questões que acredito sim que vão vir para vocês. Aí você fala, professor, mas isso aí é muito fácil. Fácil, vírgula. Fácil porque você entendeu a lógica. Fácil porque você entendeu a estrutura, tá? Olha a outra aí. Assinale a alternativa que apresenta um grupo de obrigações de longo prazo da empresa. Gente, se eu estou falando de obrigações, eu estou falando de passivo. Usa a cabeça. E se eu estou falando de longo prazo, é passivo o quê? Se eu estou falando de longo prazo, é passivo o quê? Coloque para mim. Se eu estou falando de longo prazo, é o passivo não circulante. Vocês concordam para mim? Se a questão está pedindo obrigação de longo prazo, tudo que tiver ativo aqui eu já mato, ó. Ativo, tá fora. Aqui pode estar dentro. Ativo, tá fora. Ativo, tá fora. Eu ia ficar entre a B e a E. Ia ficar entre essas duas. E aqui você não vai ter mais dúvida. Patrimônio líquido, ele também é considerado longo prazo, tá? Ele é considerado uma obrigação? Sim. Por isso que ele está do lado do passivo. Ele é considerado uma obrigação com os acionistas, com os sócios da empresa, tá? O gabarito correto dessa questão é a alternativa B, tá bom? Aqui ia dar confusão. Aqui eu sei que você ia ficar, caraca, passivo não circulante ou patrimônio líquido também entra? O patrimônio líquido também entra, tá? O patrimônio líquido também. Essa foi babado, sim. Essa aqui, a gente eliminaria pelo ativo, mas ia ficar indeciso. Patrimônio líquido. Eu acredito que muitos de vocês iam na E, né? Porque passivo no circulante é certeza. Passivo no circulante é certeza. E por isso que eu trouxe essa questão. Para que a gente, na hora, eu também ia marcar aí. Na hora a gente tem que entender que patrimônio líquido também é considerado uma obrigação de longo prazo. Também é considerado uma obrigação de longo prazo. Então, salve isso, anote isso, para que caso apareça uma questão parecida, você já saiba que o patrimônio líquido também ele é considerado uma obrigação de longo prazo, tá? Aqui a alternativa correta seria a B. Uma questão que, com certeza, mesmo quem estudou, ia causar muita dúvida em duas alternativas. E por último, esse aí, ó. A contabilidade, deixa eu só fazer aqui. A contabilidade é um sistema de estruturação das informações financeiras de uma empresa de forma a facilitar os controles internos e auxiliar no processo da tomada de decisão gerencial. Blá, 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 blá. Só para encher linguiça na questão. Uma das funções dessa ciência é separar as contas de curto prazo, também chamadas de circulante, das contas de longo prazo, também conhecidas como não circulantes, possibilitando ao gestor visualizar sua capacidade de pagamento imediata e a disponibilidade de recursos a longo prazo. Assinale a alternativa que apresenta somente contas do passivo circulante. Então, tudo que está relacionado a pagamento, a despesa, é passivo. Caixa, gente, caixa, ele é ativo, tá? Quando aparecer só a palavra caixa, caixa é tudo que está entrando. É tudo que entra no meu caixa. Ele é ativo. Então, esse aqui já não pode ser. Fornecedor a pagar. É passivo circulante? Sim. Imposto a recolher. Recolher é que eu vou pagar, tá? Imposto a recolher não é que eu vou pegar o imposto para mim, não. Eu tenho que recolher o imposto para o governo. Aqui, essa questão pega pesado na pegadinha. Então, aqui também é. Esse aqui é passivo circulante e esse aqui também é passivo circulante, tá? São contas. O imposto a recolher é toda venda que eu faço, não tem imposto? Eu tenho que recolher. Estoque. Estoque eu falei para vocês, ó. Estoque é ativo. Então, você eliminaria. Ó. A A e a B, você eliminaria só de saber que são ativos. Fornecedores a pagar, ok. Clientes a receber. E imobilizado. Imobilizado não é ativo, ativo imobilizado? Elimina. Tá vendo? Só de você saber o que é um ativo e o que é um passivo, sem muito aprofundamento, você já acertaria a questão. Fornecedor a pagar. Imposto a recolher. Salários a pagar. Questão tranquila também, tá? Questão tranquila também. E aí você vê que a gente, verificando com mais detalhes,
o conteúdo ele fica mais simples, né? Não estou dizendo que não tem suas dificuldades. Tem sim suas dificuldades, mas fica bem melhor o entendimento. Meus queridos, olha, para mim foi muito produtivo esse domingo, hein? Ô domingo bom! 2 horas e meia aqui e a gente, eu acho que matou a pau esse assunto de administração financeira. Agora, é claro, revisão. Revise, 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 revise até cansar, até enjoar, principalmente a estrutura. Eu espero que agora caia umas 3 ou 4 questões a respeito disso. Eu espero que caia umas 3 ou 4 questões, porque aí a gente vai logo se disparar e diferenciar dos outros. Tá certo? Por hoje é só.